Nós cantamos uma música que uma frase dela era: não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Eu quero te perguntar, como você sabe disso? Como você sabe que não há outro igual a Jesus? De onde você tirou a certeza, o fôlego para esta canção? Ou você a repetiu? Você sabe isso por informação ou por convicção? Você visitou esse lugar, esse local da beleza de Jesus? Foi levado a Ele ou apenas repete? Nós precisamos conhecer Jesus. O fim último pelo qual nós fomos transportados para o reino do amor de Jesus foi para conhecê-lo. Eu tinha uma mensagem até a abertura do culto, mas hoje eu estou quebrando a série sobre o Sermão da Montanha. Permitindo Deus, eu continuo no próximo domingo. Mas hoje Deus falou algo no meu coração. No primeiro culto, organizei minhas ideias agora um pouco mais daquilo que Ele queria. Mas como sabemos o que sabemos de Jesus? Sabemos por experiência emprestada de outros? Sabemos por causa de uma cultura evangélica em que nós estamos submergidos? Ou nós fomos a esse lugar de beleza de Deus? Nessa semana, enquanto nós estávamos fazendo um ensaio para o nosso top, que vai acontecer no final desse mês agora, em um determinado momento, o Bruno pediu para que nós desligássemos todas as nossas lanternas. Lembrei porque estou vendo ele aqui agora. E então nós tivemos uma oportunidade, eu acho que eram umas 3 da manhã, umas 2 da manhã talvez, de olhar para o céu. Como você não tem oportunidade aqui em Imperatriz, nós estávamos sem nenhuma outra iluminação, a não ser as estrelas e uma luz muito forte da lua sobre nós. E ali Bruno começou a falar: vocês conseguem ver a beleza de Deus em tudo isso? Vocês conseguem ver a glória do Senhor? Aí me lembrei do Salmo 19, que o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Você vê Deus na sua vida? Você conhece Jesus? E pensando em tudo isso, no primeiro culto, quando a Justifane, ela pegou a Bíblia para ler João 3,16, ela começou a chorar. O que faz um homem e uma mulher abrir a palavra de Deus e chorar de um texto que ele já conhece? O que nos faz estarmos no mesmo lugar várias vezes, e você pelo menos vem uma vez ao domingo, eu venho 4 vezes no domingo, 4 vezes no culto, e não deixar que isso se torne mecânico, que a gente não fique acostumado com isso. Como é que a gente pode tornar isso uma espiral de conhecimento? Porque um dia você leu João 3,16
e você praticamente só encontrou 28 palavras lá, e de repente você lê de novo, e ao ler você então encontra um aquecimento no seu coração que você não sabe explicar, e depois você lê de novo e de repente o Salvador é revelado para você, você vê o seu pecado e você então vê a salvação que tanto os céus proclamam. E aí depois você lê novamente e começa a ver bondade, graça, e aí então você para numa palavra que você não tem nenhuma condição de descrevê-la. Deus amou o mundo de tal maneira, onde João não tem palavras para descrever. Como a gente pode viver debaixo desse ambiente, onde a piscina sempre fica mais funda? Vamos lá. Como é que a gente pode cantar a mesma canção e ela nos bater no peito com uma onda cada vez mais alta? Como é que isso acontece? Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para isso. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Todos nós temos uma preferência. Toda a Bíblia, ela é um livro sagrado, mas todos nós temos uma preferência por um livro. O meu livro preferido da Bíblia, pelo menos até hoje, é João. E o Evangelho de João, ele faz 22 referências sobre o Espírito Santo. E cada uma dessas 22 referências vale o nosso tempo e a nossa meditação. E quando eu olho para o Evangelho de João, a pergunta que me faz pensar mais é: por que João cita diretamente o que Jesus citou sobre o Espírito Santo, quando nenhum outro Evangelho faz desta maneira? E só em João, Jesus 15 vezes fala sobre o Espírito Santo, com profundidade, com detalhes, com exclusividade, de toda a Bíblia. Todas as pessoas querem estudar o Espírito Santo através do livro de Atos, mas a doutrina do Espírito Santo está no Evangelho de João. Afinal de contas, por quê? Então você começa a analisar o histórico do livro. João é o último dos homens vivos que viu o Deus encarnado ao seu lado. João, que privilégio. João foi o último homem que conversou com Deus encarnado, que dormiu ao lado de Deus encarnado, que comeu o pão que Deus encarnado repartiu. João foi o último homem, ele é o último homem vivo agora no planeta, que viu Jesus roncando. Alguém aqui? Que viu Jesus assim: dá licença, tenho que ir ali no banheiro. Foi o último homem que teve um relacionamento íntimo com Jesus. Então João, penso eu, na sabedoria divina, inspirado pelo Espírito, ele diz: eu preciso escrever, porque agora nós teremos uma geração inteira, e gerações inteiras que não terão contato com o Cristo em pessoa. Como é que então eles vão continuar? E o Evangelho de João, ele tem 21 capítulos. E quando nós observamos, João, ele condensa as informações em momentos críticos. Por exemplo, do capítulo 13 ao capítulo 19, é apenas um dia. Um dia. Às vezes você sai da Bíblia de um versículo para outro, passam anos. João fica do capítulo 13 ao capítulo 19, é um dia. E do capítulo 13 ao capítulo 16 é uma única só conversa de Jesus. E o que está no centro é o que Jesus falou sobre o Espírito Santo. Então o velho João,
Antes de morrer, guiado pelo Espírito Santo, ele diz: deixe algo escrito, porque a minha igreja ficará sem aqueles que me viram pessoalmente. E o futuro é incerto, inclusive desanimador, porque depois nós lemos que João escreveu também o Apocalipse, para gerar esperança no coração das igrejas. Então a igreja está no seu início. Então João deixa algo escrito. Ele, veja bem, não desmerecer os outros textos, porque toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas João não nos conta as parábolas. João não nos conta. João nem nos descreve o sermão da montanha. João cita apenas 5 apóstolos. Então João se prende e ele detalha sua atenção ao discurso de despedida de Jesus, porque as últimas palavras de Jesus dominam a atenção de João. Então João está determinado a preservar tudo o que Jesus disse sobre o Espírito Santo. Cada palavra de Jesus sobre o Espírito Santo, João, ele deseja preservar. Porque João quer nos ensinar. João quer ensinar a igreja, de geração em geração a partir dele, a manter a sua fé. Mas na verdade Jesus queria ensinar aos seus apóstolos a manter a sua fé após a sua partida. João vai deixar um dos maiores legados da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é a doutrina do Espírito Santo. E a gente precisa entender como nós vamos sobreviver como igreja, como você não vai naufragar na sua fé, como você vai ter alegria de adorar ao Senhor, como você não vai chegar aqui como um peso morto esperando a hora do culto a acabar. Não, você virá cheio da vida de Deus. Como eu vivo o dia a dia com o Senhor, como eu alimento a minha fé diante de tantas circunstâncias, como eu gero esperança diante de um mundo caído. E João então deixa aqui tudo escrito, porque você precisa entender que Jesus sempre esteve ao lado dos seus apóstolos, comia, dormia com eles, não se afastava deles. Quando a coisa ficava preta, quem entrava em ação? Jesus Cristo de Nazaré. Os discípulos sempre eram coadjuvantes. Jesus era o escudo e a lança, protegia e atacava. Mas nos capítulos 14 e 15, você percebe que Jesus chama os seus discípulos do Evangelho de João e prepara um discurso de despedida. Agora ele vai morrer, ele vai ressuscitar, passará poucos dias com eles e vai ascender aos céus. E ele começa no versículo 14, no capítulo 14, versículo 1, dizendo o seguinte: parece que os discípulos já estão percebendo que essa história de morte de Jesus é verdadeira, e Jesus assim diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. É como se os discípulos falassem assim: então essa história de morrer é verdade? O que será de nós? E a primeira coisa que Jesus diz é o quê? Calma, galera, fica frio, estou sabendo o que está acontecendo. Vocês estão angustiados porque não sabem quem virá após mim. Sem dúvida, os discípulos estavam para enfrentar as maiores de suas lutas. O que fazer após Jesus ir embora? Que decisões tomar? Vamos trazer isso para o nosso campo prático e infinitamente inferior ao que os discípulos estavam perdendo com a saída de Jesus. Imaginem, não temos igreja amanhã. Você chega aqui e não tem mais o prédio. Por algum motivo a gente não vai se reunir mais. Não podemos mais nos reunir em célula. Não podemos mais estar com ninguém. Não, agora estamos só. Não temos mais agora o que tínhamos 3 anos e meio seguido com Jesus. Imagine a situação. Jesus falou tantas coisas para aqueles discípulos, mas pouco eles entenderam.
E como eles poderiam continuar agora a absurda missão que Deus deu? Sendo eles pessoas comuns. Discípulos nunca foram super-homens. Os apóstolos nunca foram homens excepcionais. Pelo contrário, quando você estuda de onde eles vieram, e até aqui, o que eles perguntam para Jesus, você até fica em dúvida se é isso mesmo o time que Jesus tinha que montar. Como é que Jesus chama esse povo desse jeito? O povo não entende nada. Então a gente começa a perguntar: Jesus, e aí, qual é o seu plano? João 14,16, ele diz assim: meu plano é o seguinte: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive em vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Como é que alguém vai e não deixa órfão? Como é que o pai vai e não te deixa órfão? Como é que alguém vai, mas ele ao mesmo diz que ele vai e ele volta? Jesus tem falado assim, ó: quem eu estou mandando já tem estado com vocês, mas ele virá e estará com vocês. Ele vive com vocês, mas também morará. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: eu sou a presença do Espírito Santo aqui agora. Do mesmo modo que o Espírito Santo será a minha presença no futuro. Quantos aqui, meus irmãos? Eu sou a presença do Espírito Santo aqui agora, assim como o Espírito Santo será a minha presença no futuro. Jesus é o Espírito Santo. Jesus e o Espírito Santo possuem a mesma natureza e o mesmo caráter. Então o que João está deixando para a igreja naquele tempo? Eu vi Jesus, mas vocês não. Mas não tem problema, porque assim como ele esteve comigo 3 anos e meio, ele na verdade nunca nos deixou. Hoje eu o tenho como eu o tinha no começo da caminhada. Tem alguém aqui, meus irmãos? Quem lembra de João na ilha de Patmos? Meus irmãos, a gente precisava chegar aqui, ficar até 1h da tarde hoje aqui. Quem lembra de João na ilha de Patmos? Ao mesmo tempo que ele estava em Patmos, ele estava com Cristo. Ao mesmo tempo em que ele estava numa ilha deserta, ele estava tendo comunhão com os céus. Inclusive esses dias eu me emocionei vendo uma música que dizia assim: meu amigo, por que você demorou tanto para eu te ver de novo? É como se João falasse assim: ele nunca foi, ele nunca ficou longe. Porque o mesmo João que está aqui, na ilha de Patmos, quando o imperador está pensando que vai exilá-lo, ele está na presença de Jesus. Então o que significa isso para nós? Passaram-se 2000 anos, e a igreja não chegou onde chegou porque alguém preservou as suas lembranças. A igreja não chegou onde chegou porque a gente tem força. A gente não chegou onde chegou porque foi um acaso. Chegamos onde chegamos porque Jesus nunca nos deixou. Jesus nunca nos deixou. O Espírito Santo, ele é o responsável por sinais e maravilhas. O Espírito Santo, ele é poder e é unção. E meditando no texto aqui, enquanto eu estava organizando as minhas ideias para o segundo culto, Jesus disse assim, ó: fiquem aí até que vocês receberão poder. E eu li essa palavra poder hoje de uma maneira diferente para mim. Poder para me conhecer. Alguém aqui? Capacidade para saber quem eu sou. Vocês receberam algo que decodificarão as minhas palavras como nunca foi decodificada dentro do coração de vocês. Então o Espírito Santo, ele é o Espírito dos sinais e maravilhas. E ele nunca deixará de ser, mas ele é
o responsável pela revelação de quem Jesus Cristo é. Ele trabalha e atua no mundo. Ele inspira. Ele inspirou as Escrituras. Ele nos inspira em tomarmos as nossas decisões. Mas Ele é mais do que um Espírito que reside em nós. Ele é a presença de uma pessoa. O mundo não pode recebê-lo, mas os que pela graça foram salvos pelo sangue de Jesus possuem uma divindade morando dentro de você. Vamos lá. A gente tem medo dessa palavra, porque a gente pensa num monte de coisa. Não, tem um ser divino que mora dentro de você. Se você é nascido de novo, se você recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, deixa eu te falar uma coisa: existe uma divindade que reside dentro de você. E Ele não é uma pessoa estranha. Ele fala, age e opera como Jesus. E quando você descobre a obra principal do Espírito Santo, é revelar Jesus aos seus seguidores. Pense comigo aqui rapidamente, pense comigo. Jesus em João 2, a partir do versículo 19, ele disse assim: eu vou destruir esse templo e levantarei em 3 dias. Imagina como é que os discípulos entenderam isso. É como se alguém chegasse lá na Casa Branca e dissesse assim: ó, vou derrubar a Casa Branca e vou levantar ela em 3 dias. Como é que você vai entender isso? Como é que eles caminharam para essa direção? Como é que eles tiveram esse entendimento? Será que eles entenderam quando Jesus lavou os pés deles? De verdade? Será que eles compreenderam? Será que eles souberam lidar com tantas informações? Porque Jesus, Ele simplesmente despejou revelação sobre os seus discípulos. E no versículo 25 do capítulo 14 diz: tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Tudo isso tenho dito enquanto... Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a você todas as coisas, e vocês lembrarão de tudo que eu disse. Você percebeu que os discípulos só entenderam a cruz depois da cruz? Eles só entenderam a cruz depois de Atos, capítulo 2. Eles só entenderam que o mundo, como era visto, e o papel da evangelização seria feito depois que eles foram tocados pelo Espírito. Meus irmãos, Jesus deixou os discípulos sozinhos. E eu imagino eles ali pensando: meu Deus, o mundo a ser evangelizado, todas as vidas a serem transformadas, tradições para serem quebradas, e agora tudo justamente quando o nosso mestre foi embora. Como isso vai ser feito? Mas presta atenção, você já comparou os discípulos antes e depois da descida do Espírito Santo? Você já comparou o crescimento da igreja antes e depois da descida do Espírito Santo? Em comparação ao que se esperava, o que eles tinham feito era apenas pequenas notas de uma grande sinfonia que estava acontecendo. Um Pedro covarde, agora é um Pedro que se levanta contra o sinédrio, contra o governo, e diz: importa obedecer a Deus em vez de vós. Então, após a ascensão, eles foram revestidos, vestidos com uma roupa que eles não tinham antes, um entendimento que eles não tinham antes. Olha só o que diz João 14, 25. Tudo isso tenho dito, mais uma vez, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Você nunca ficou assim, se perguntando, porque para algumas pessoas a leitura de um texto é suficiente, enquanto para outras parece que o texto está escrito em hebraico? Nós temos um ótimo exemplo. Domingo passado, enquanto o pastor Ribamar abria Gênesis 15, muita gente estava falando assim: o que está acontecendo aqui? Aí de repente, o que ele disse? Cristo vai o quê? Saltar do texto.
Como é que Cristo salta do texto? É que o Espírito Santo mostra no texto onde Cristo está. E não só onde Cristo está, aonde Cristo está. E aí tudo começa a mudar. Você já percebeu que algumas pessoas falam assim: ei amigo, tenha calma, em nome de Jesus vai dar certo. Aí tem outros que dizem assim: tenha calma, em nome de Jesus dá certo. Você leva um susto. Parece que ele tem alguém que está falando junto com ele. Parece que tem algo além do que só palavras. Então é isso. O Espírito Santo é esse. Durante 3 anos os discípulos observaram e seguiram Jesus. Jesus decidia tudo, explicava tudo, enfrentava tudo. Era Jesus que decidia a agenda. Para onde eles iam. João capítulo 4 com a mulher samaritana. João capítulo 3 com Nicodemos. João capítulo 8 com a mulher pega em flagrante adultério. João capítulo 13 lava os pés. Mateus capítulo 5, 6 e 7, eu vou dar um sermão para vocês, fiquem aí. Agora a gente vai por ali, agora a gente vai por aqui. Não, agora a gente não faz nada. Agora a gente toca o terror e dá chicotada no templo. Jesus decidia tudo. Mas agora ele não está mais. Quem mostrará o caminho? Quem ajudará nas grandes decisões? Quem vai dar coragem, consolo, fé, esperança para a nossa fé enquanto caminhamos aqui? Meus irmãos, por que alguns naufragam na fé durante a semana? É porque eles ainda têm uma percepção de que Deus está num lugar e eles vão até lá, e não que o lugar que Deus está são eles. Aleluia. Vamos lá, devagarzinho aí. Tem muita gente que naufraga na sua fé, que não entende, é que ficam esperando serem abastecidos numa tomada celestial de energia angelical, de energia sei lá das quantas. Tem muita gente que chega assim: nossa pastor, a igreja tem uma vibe tão positiva. Ele não sabe dar nome. Tem uma energia boa. Nossa, quando eu chego aqui, chega uma energia boa. Aí as pessoas querem serem reabastecidas. Eu sei que o ambiente é bom, mas é mais do que estar no lugar. É saber que você é o templo. É saber que você que carrega a presença. É saber que a manifestação está dentro de você. É saber o que é mais incrível, que toda a verdade está disponível para você. Como se precisasse apenas você clicar no aplicativo. Oh Jesus, me perdoa essa indigno exemplo. Aplicar um aplicativo chamado Espírito Santo. É indigno dele eu falar isso. Mas ele está disponível para você. Há uma conversa, há uma palavra, há um chamado, há um clamor. É isso que Jesus está dizendo. E aqui, mais do que qualquer outra coisa, Jesus está dizendo que o Espírito Santo é a presença contínua dele na sua vida. Vamos lá, meus irmãos. Posso ouvir um amém? É a presença contínua dele. É a presença dele na sua vida. Até porque no versículo 14 e 27, Jesus diz assim, ó: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Ou seja, eu vou deixar a minha paz com vocês. Porque a paz não é um sentimento. A paz é uma pessoa. Você não vai ter paz nas circunstâncias. Você tem paz apesar das circunstâncias. Porque é uma paz que excede o entendimento. E eu consigo aqui ver os discípulos apavorados no meio da afirmação de Jesus. Eu começo a ver os discípulos dizendo assim: e agora? Quem poderá nos defender? E agora quem vai dar conta de segurar Pedrão?
de sustentar a fé de Tomé. Quem é que agora vai nos ensinar o caminho para o Pai? Meus irmãos, cabe ao Espírito Santo fazer tudo isso. Ele quebra o natural, aleluia. O Espírito Santo gera milagres. O Espírito Santo gera movimentos drásticos na nossa vida cristã. Mas existe algo de persistente, permanente na obra do Espírito Santo, que é manter Cristo vivo em nós nas trincheiras da vida. É manter a esperança dentro de nós na pancadaria da vida. Deixa eu te falar, o Espírito Santo faz milagre, o milagre é uma bênção. Mas nós não vivemos de milagre, vivemos de promessa. O milagre é uma bênção, mas a promessa que Jesus deixou no livro de João é a presença. Nós vivemos de uma promessa, e a nossa promessa é a presença. A maior dádiva do Espírito Santo não são os milagres que Ele opera, é a pessoa que Ele revela. Acompanhe comigo, como você nunca leu, o versículo 12 do capítulo 16 de João. Versículo 12 do capítulo 16. Tenho muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Tipo assim, eu tenho muito para dizer, mas vocês não vão entender. Aliás, irmãos, eu tenho um problema na minha memória. Eu não lembro o nome, mas eu tenho uma habilidade visual absurda. Eu lembro de vocês onde vocês ficam sentados no domingo. É impressionante. Se eu fechar meus olhos agora, eu sei onde cada um de vocês estão sentados. E eu observo alguns de vocês no celular. Eu observo alguns de vocês, sabe, em outro canal. Dormindo. Eu não sei, já pensou se eu falasse assim? Irmãos, eu queria falar um negócio com vocês. Dormia todo mundo, né? Eu observo, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tenho muito ainda a dizer, mas vocês não podem suportar agora sim. Tem muitos, porque por falta de intimidade com o Espírito Santo, demoram como um carro a carburador, a álcool, pegar. Só os antigos sabem do que eu estou falando. Tem uns que vão pegar quando o culto está acabando. Nossa, o culto começou a ficar bom agora. Tem uns que não entendem o que aconteceu. É por isso que sai um aleluiado do culto e o outro dizendo assim, o que aconteceu? Pois é, deixa eu te falar uma coisa. É a ação do Espírito Santo. É a comunhão com o Espírito Santo. Mas o versículo 3 diz, mas quando o Espírito Santo vier, Ele guiará toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvi. E anunciará a vocês o que está por vir. O Espírito Santo não vai conversar sobre Ele. O Espírito Santo vai falar sobre Jesus. Aí Jesus no versículo 14 diz assim, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês. Ou seja, Jesus de alguma maneira está dizendo assim, o que eu tenho que dizer é tão grande, mas vocês não entendem, mas eu colocarei dentro de vocês um professor tão maravilhoso, que vocês entenderão tudo. Aí ele diz assim, tudo que pertence ao Pai é meu. Eu digo, eu sei tudo, Jesus está dizendo. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu. O que eu tenho do Pai eu vou dar ao Espírito Santo, e o que o Espírito Santo recebe de mim, Ele dará a vocês. Aí no versículo 16, aqui é de fritar a cabeça da gente. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Jesus está dizendo, por um tempo vocês não me verão, mas daqui a pouco vocês me verão de novo. Eu imagino os discípulos balançando a cabeça, dizendo assim, supletivo, supletivo, supletivo. É coisa demais, meu irmão, eu imagino. Agora quando Jesus diz assim, tenho muita coisa para dizer, e vocês não podem suportar. O que é este muito? Novos mandamentos? Sermão da Montanha novo? Parte 2? Esse muito não é algo novo, mas é o entendimento sobre o que já foi dito. Como é que você acha que hoje nós olhamos para Gênesis capítulo 15 e identificamos Cristo passando no meio daquele corredor de sangue?
Como é que nós sabemos hoje que a pedra que Moisés feriu é Cristo? Como é que nós sabemos que o passar pelas águas do Mar Vermelho é salvação e passar pelas águas do Jordão é batismo? Como é que nós sabemos e entendemos os enigmas inexplicáveis do Apocalipse? Como é que nós compreendemos, ou se compreendemos, ou apenas cremos, ou nos foi revelado que o sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os nossos pecados, e nós saímos leves como se tivéssemos nascidos agora, um bebê, sem qualquer ficha criminal? Alguém está me entendendo aqui, meu irmão? Então isso é a ação do Espírito Santo. Não é que ele vai acrescentar ao que já foi dito, é que ele vai trazer profundidade àquilo que já está escrito. Porque tem muita gente que diz que o Espírito Santo deu nova revelação. Eu morro de medo de nova revelação, irmão. É por falta da ação do Espírito Santo que a igreja tem trago para o púlpito ciências de todos os lados. Mas é pelo Espírito Santo que a gente consegue todo o culto cantar sobre a mesma pessoa, ler sobre a mesma pessoa e se apaixonar mais sobre a mesma pessoa. Vocês poderiam ser um pouquinho mais rigorosos em analisar o que eu prego, e vocês descobrirão que tem 5 anos que eu prego a mesma coisa. Eu só mudo o versículo. Eu sempre termino na mesma pessoa. Eu sempre termino falando a mesma coisa. Por quê? Porque é obra do Espírito Santo revelar a profundidade de quem Jesus Cristo é. E nessa continuidade, Jesus diz lá em João, no final do capítulo 17, ele diz no versículo 25: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. Tipo assim, o pessoal não te conhece, mas eu te conheço. E estes sabem quem me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome. Jesus nos ensina quem é Deus, e eu continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Jesus está dizendo assim: o mesmo amor que tem o Pai pelo Filho, nós vamos ter pelo Filho. Alguém está aqui, por favor? Uma mulher no primeiro culto veio chorando para mim: pastor, eu preciso conversar com você. Eu perdi o meu marido tem tantos anos. Meu filho mais novo tem 30 anos. Casei com 16 anos. Ela é uma jovem senhora, acho que ficou quase 40 anos com o marido. Pastor, eu estou sofrendo. O que eu vou fazer para uma mulher dessa? Você sabe o que eu orei por ela? Eu orei: Espírito Santo, traz um amor tão arrebatador por Jesus no coração dessa mulher, que a ausência do homem que ela mais amou nessa terra ainda sucumba diante de quem tu és. Não estou dizendo para ela esquecer o passado do marido, não estou dizendo para ela não ter gratidão pelo homem maravilhoso que Deus a deu. Mas você nunca pensou por que no céu a gente não vai se dar em casamento, irmão? E aqui falo eu, não fala a Bíblia. Porque não tem como termos outra coisa para amar lá no céu a não ser Cristo. Vai ser uma paixão tão avassaladora que todos os outros amores serão completamente destruídos. É por isso que lá no céu a gente tem que ser irmão. Porque se você tiver uma esposa, ela vai dizer assim: dá atenção para mim. Eu disse: não posso, tem Jesus. Não posso. Então o Espírito Santo é esse. Ele está dizendo que a gente vai amar Jesus como nunca. Sabe? E Deus é um hidrante, irmãos. E a nossa cabeça de entendê-lo é gota a gota. Alguém está me entendendo aqui, meus irmãos? Por favor. Deus é um hidrante.
Tem hora que vem tanta coisa que você diz assim, a melhor tradução que você faz diz assim, e tem uns que gritam, outros que caem no chão, outros que choram. Aí o povo pensa que a gente está ficando doido. Não, não é que a gente está ficando doido, é que a gente não tem como expressar o inexprimível. Tem como a gente expressar o que não pode ser dito. É indescritível. É assim, tipo assim, Deus é conhecível, mas não pode ser descrito. Que negócio é esse, irmão? Você não entende? Você nunca foi pego na adoração a ponto de você falar assim: o que eu vou fazer? Nada. Teve um culto aqui na igreja que eu fui pego na adoração. E aí me chamaram para pregar. Eu digo, eu não subo aí nem a pau. Vocês podem adorar até o final agora. Pegue a mensagem de manhã. Não subo. Não subo porque eu não tenho condições de explicar o que eu estou sentindo. Não subo porque eu vou estragar o momento. Não subo porque se o Espírito Santo não tiver, você nunca vai ter. E deixa eu te falar, você agora que tem medo de pregar, medo de falar, descansa. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A humanidade é uma pequena esponja perto do que Deus quer derramar. Só que Deus está falando assim, eu não vou mudar. Aleluia. Eu vou continuar derramando. Agora quem vai mudar é vocês. Porque dentro de vocês vai morar alguém que vai ensinar. Eu acho que faz assim, existe alguma coisa mais ou menos assim. Deus vem com tudo e o Espírito Santo bota tudo pra gente em slow motion. Sabe, vem aquela presença de Deus e o Espírito Santo começa então a nos ensinar o caminho que Deus quer nos dar. Agora, por que alguns saem encharcados de revelação e outros saem secos? Familiaridade com o Espírito Santo, irmãos. Porque quando pequenos humanos encontram com Deus grande, é impossível não mudar. Eu tenho muito ainda para dizer, mas vocês não entendem. Sabe? Não falará de si mesmo, falará apenas do que eu vi, versículo 13. Sabe qual é o ministério do Espírito Santo? O ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Ele marca Jesus e só Jesus para você conhecê-lo. Eu sei que você precisa de um milagre, o Espírito Santo vai agir. Mas a teologia do Espírito Santo não está em Atos, lá está a ação do Espírito Santo. O principal motivo pelo qual o Espírito Santo está neste lugar aqui agora é que Ele quer abrir as camadas do seu coração para enchê-las do conhecimento de quem Jesus Cristo é. Existem recâmaras no seu coração que ainda estão vazios. E é por isso que ainda o cristianismo para você é sem alegria. Que o culto para você é enfadonho. E quanto para outros é um desespero. Eu tenho gente aqui que assiste os 4 cultos. Se tivesse o 5º, ele assistiria. Eu tenho gente que não quer perder, que tem fome. Você ainda não entendeu algo. Você pode ser um Tomé, que no dia que você faltar, Jesus atravessa a parede e aparece e você diz, o que aconteceu? O cara vai dizer assim, não dá para explicar, amigo, faltou. Você não veio. Então, para você ter uma vida crescente de intimidade com Deus, você não pode só depender de um lugar, você precisa da ação do Espírito Santo na sua vida. Sabe, o quanto uma pessoa ama Jesus, reflete muito do quanto ela tem do Espírito Santo. Você já viu que gente que fala assim? Aquela música, eu quero ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. O que é isso? O que é ser achado nele? O que é, irmão? Ou vocês cantam assim só porque está na onda? O que é ser achado? Vamos lá, fingir que nós estamos na sala de aula, só tem você e mais 3 aqui. O que é ser achado nele?
é que quando alguém te vê, vê Jesus em você. Existe tanto em Jesus em você que quando alguém te vê, vê Jesus em você. Existe tanto Jesus na igreja que quando a pessoa chega, tem Jesus ali, ela tem Jesus em todo lugar. Porque o centro da igreja não é o homem, aleluia. O centro da igreja é o Cristo. O centro da igreja é o sacrifício do Filho. Meus irmãos, tem umas coisas que a gente tem que parar para pensar. Gente, o símbolo da igreja é um revólver. É um instrumento que mata. O símbolo da igreja é uma cruz. É como se o símbolo da igreja fosse assim uma bazuca, uma forca. Mas a gente não pensa nisso. Mas quando você olha para isso aqui, você lembra do quê? Ah, você lembra de amor. Como é que pode um instrumento que mata lembrar de amor? Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. E tem um livro, agora eu não sei de quem é, de André Murray, que ele diz que na cruz aconteceu a morte da morte na morte de Cristo. Como é que entende um negócio desse? A morte morreu quando Deus que não podia morrer, morreu. Como é que a gente entende essas coisas? Como é que a gente entende que é melhor dar do que receber? Irmão, pelo amor de Deus, onde é que é melhor dar que receber? Fala sério. Eu vou para o aniversário, né? As pessoas vêm para o meu aniversário e eu que tenho que estar presente. 150 pessoas se convidou para o seu aniversário, você comprou 150 presentes. Nunca vê, irmão. Pelo amor de Deus, nós somos naturais. Vai, ó, pega a tua cabeça, não funciona. A gente agora está querendo ajudar lá um monte de gente que a gente não conhece aonde? Rio Grande do Sul. Porque tem algo dentro de nós que não pode ser explicável. Se não for pela manifestação do Espírito Santo de Deus. Você já viu gente que dá o que não tem? Eu conheço um monte. Porque a mulher é mais ou menos assim, mais sensata, né? O marido está cheio do Espírito Santo, dá tudo. Ela disse, e agora para nós? Calma. Ela disse, tá, calma, como que você deu tudo? Meu sogro conta que o pai dele, passando fome, irmão. Meu sogro conta que quando chegava uma melancia na casa dele, cortava metade da melancia para um dia e a outra metade para o outro. Aí dava uma colher para cada menino. Eu acho que não sei quantos eram lá, 92, 36, nunca vi tanto filho. Aí eles começavam a comer. Você sabe quando é que eles paravam de comer a melancia? Quando a casca dava no chão. Aí seu Adelino falava, a pessoa chegava assim, seu Adelino, estou passando necessidade. Ele disse, aqui não, nós temos comida. Aí dona Ocília fala assim, aonde? Se mulher tem 2 quilos de farinha, pega metade e dá para o homem. Tem gente que faz coisas que só podem serem feitas porque tem algo operando dentro dela que não é ela mesma. Como é que alguém morre por Cristo? Como é que alguém se deixa, sabe, perder tudo por causa de Cristo? Alguém aqui está me entendendo, por favor? Gálatas 1:11 diz assim, irmãos, quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. O apóstolo Paulo dizendo. Paulo não andou com Jesus, não viu com Jesus, não tocou Jesus, mas recebeu a revelação do Espírito Santo, 13 livros do Novo Testamento. Eu posso com segurança dizer que o Paulo tinha, a igreja tem hoje. E qual é o efeito disso? O efeito disso está na palavra de Deus. O Espírito Santo, João 16, a partir do versículo 7, não precisa nem ler. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmão, você sabe qual é? Você que é pregador, olha para mim. Você que quer falar a palavra de Deus, você que tem medo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre o efeito da minha pregação. Oh, glória a Deus. Olha, quando eu aprendi isso, irmão, aí que eu gostei de pregar. Não tem nada a ver comigo. Porque tem gente que fica preocupado. Meu Deus, eu tenho que pregar. O que o povo vai pensar? Nada, irmão. Sabe o que você precisa? Você precisa pregar a palavra debaixo da unção do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o dom da oratória Deus te dá. Porque o dom de cantar Deus te dá. Mas o que quebra o jugo não é o dom, é a unção que só o Espírito Santo pode dar. Então a gente precisa ser uma igreja ungida.
sabe, enlatada dentro do Espírito Santo. Quando você abre assim, a gente está só o óleo. Uma igreja completamente cheia do Espírito Santo. Nossa, pastor, o senhor está pentecostal hoje. Não, irmão, não é isso, é bíblico. Porque o testemunho eficaz é o testemunho de quem recebeu revelação de Jesus Cristo. Eu te perguntei, qual foi a primeira pergunta que eu fiz no culto da música? Como é que você sabe que Ele é maravilhoso, glorioso, belo, único? Só tem um jeito. E não pode ser por uma experiência emprestada. Tem que ser por uma revelação do Espírito Santo. Fique em pé no seu lugar para a gente parecer que está terminando. Aí Jesus diz em João 16:7: mas afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Ah, irmão, pera aí, irmão. Alguém aqui nessa igreja, pensa comigo aqui. Bota o versículo aqui. Jesus está dizendo, é para o bem de vocês que eu vou. Como é que pode ser? Alguém me explica isso. Já se passaram 2000 anos. E esse versículo cada vez soa mais estranho. É melhor eu ir que ficar. Deixa eu confessar uma coisa para vocês que eu não lembrei de falar no culto passado. Até poucos anos atrás, eu trocaria uma vida inteira com o Espírito Santo por 3 anos com Jesus. Mas depois, quando eu fui analisar o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos, eu acho que eu estava fazendo uma coisa muito ruim. Porque Jesus está dizendo assim, eu estou indo, porque esses 3 anos e meio que eu passei com vocês, vão se tornar mais verdadeiros do que nunca, quando o Espírito da verdade vier sobre vocês. Existem na história da igreja aqueles que viram Cristo como os apóstolos nunca viram. Os escritos de Agostinho, os escritos de Calvino, os escritos de Jonathan Edwards, os escritos de Tomás de Aquino, a patrística, meus irmãos, não tem como homens terem visto aquilo. Aparentemente, aqueles homens viram mais Deus em Jesus do que os discípulos olhando para o olho de Jesus. Sabe por quê? Porque é o Espírito da verdade que os revela Cristo. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo ele veio para mudar o ritmo da mensagem. O que era lento se torna explicável. Mas muito mais, o Espírito Santo não só te ensina o texto, ele te leva ao teu lugar do texto. Eu não sei se você teve essa experiência, mas como se eu estivesse lá no texto algumas vezes, sentir o cheiro e o gosto daquele lugar. Distância, lugar, pessoa, nada pode conter a ação do Espírito Santo. Porque a igreja precisa ser mais do que um lugar onde se memoriza versículos. Precisa ser o lugar onde se experimenta a revelação contida no texto. Aliás, os pais da igreja dizem que Deus, que a Bíblia só é a palavra de Deus quando Deus sai das palavras da Bíblia para você. Deus precisa sair e só o Espírito Santo faz isso. E deixa eu te falar, em cada cristão que está aqui agora, o Espírito Santo é um residente. Ele mora, ele não visita. Por isso que você pode alegrá-lo, você pode entristecê-lo, você pode incendiá-lo e você pode apagá-lo. Depende de como você está se relacionando com ele. E eu quero te dizer, os absurdos possíveis da revelação de Jesus Cristo só é possível através
do discernimento dado ao Espírito Santo. Você nunca pensou que Deus habita dentro de você? Você nunca fez esse momento para pensar isso? Deus habita dentro de mim. Como eu posso acreditar nisso? Quem pode me convencer? É o Espírito Santo que faz isso. Por quê? Porque o conhecimento bíblico não é acadêmico. O conhecimento bíblico não é intelectual. Ele é experimental. Por isso eu oro para vocês agora. Eu oro 2 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. A saga da história humana é conhecer a infinitude do coração de Deus. Os limites foram retirados, o véu foi rasgado, o templo foi destruído, o Espírito desceu, a porta de revelação do céu está para todo aquele que tem fome e sede. 1 Pedro 1,11 diz que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo não é uma experiência em nossas vidas, mas é o próprio conhecimento de Cristo sendo selado como ferro e fogo em nosso coração. Quando eu era jovem, mais jovem, eu achava que a mensagem precisava ser mais convincente, cheia de bons argumentos e com uma conclusão explosiva. Mas eu aprendi que quando o assunto é igreja e Deus, existem peculiaridades. Aí eu percebi que textos simples, como João 3,16, são mais poderosos do que bombas nucleares, quando o Espírito Santo de Deus o revela para o coração do homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 28 palavras, nelas está contidos: Ele te ama. Nelas estão contidos: Ele se entregou por você. Nelas estão contidas a grande pergunta: você acredita? E se você acreditar, você vive. Você vive. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, sobre o Espírito Santo de Deus. Tua palavra diz, Jesus, que o Senhor não pisa na cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. E eu quero te pedir agora: faz queimar, faz queimar, faz queimar, faz queimar, faz queimar, Espírito Santo de Deus. Faz queimar dentro de nós uma paixão por Ti, uma paixão por Ti, uma paixão por Ti. Quem tem fome, quem tem fome, quem tem fome, peça agora. Não seja passivo, não seja passivo, não seja passivo. Vamos, vamos, vamos.